Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar numa jornada fascinante para descobrir quem realmente foram as figuras por trás dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitas vezes ouvimos esses nomes, mas raramente paramos para pensar sobre as pessoas por trás dos textos que moldaram a história Coimir-Ramels. Qual era a sua profissão, sua história, sua conexão com Jesus? Preparem-se, porque vamos desvendar mistérios e curiosidades sobre esses 4 homens, os evangelistas. Vamos começar com Mateus. A tradição nos diz que Mateus era um cobrador de impostos, também conhecido como Levi. Pensem nisso por um momento. Naquela época, os cobradores de impostos não eram exatamente as pessoas mais populares. Eles trabalhavam para o Império Romano e eram frequentemente vistos como traidores pelo seu próprio povo, além de serem conhecidos por cobrarem a mais para enriquecer. Imagina a cena: Jesus, passando por uma coletoria, vê esse homem Mateus e diz simplesmente: siga. E Mateus se levanta, deixa tudo para trás e o segue. É uma história de transformação radical. Um homem marginalizado pela sociedade é chamado para ser um dos 12 apóstolos, uma das pessoas mais próximas de Jesus. O Evangelho de Mateus é muito estruturado e detalhado, especialmente quando se trata dos ensinamentos de Jesus, como o famoso Sermão da Montanha. Muitos estudiosos acreditam que, por ser um cobrador de impostos, Mateus era alfabetizado e tinha o hábito de registrar informações, que teria sido fundamental para escrever seu relato. Ele queria mostrar ao povo judeu que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. Por isso, seu evangelho está cheio de referências ao Antigo Testamento. É a história de um homem cuja vida foi completamente redefinida por um único encontro. Agora, vamos falar de Marcos, ou João Marcos, como também é conhecido. Diferente de Mateus, a tradição não o coloca entre os 12 apóstolos. Então, de onde veio a sua história? Acredita-se que Marcos era muito próximo do apóstolo Pedro. Ele teria sido um discípulo e intérprete de Pedro em Roma. Imaginem um jovem Marcos, sentado aos pés do experiente apóstolo, ouvindo suas histórias vívidas e emocionantes sobre o tempo que passou com Jesus. Pedro contava tudo: os milagres, as parábolas, os momentos de dúvida e, claro, a paixão e ressurreição. Marcos teria anotado tudo cuidadosamente, quase como um jornalista. É por isso que o Evangelho de Marcos é tão dinâmico, direto e cheio de ação. Ele não perde tempo com longas genealogias ou discursos. É como se estivéssemos assistindo a um filme. E imediatamente, é uma frase que ele usa o tempo todo, nos levando de uma cena para outra, sem parar. Seu objetivo era apresentar Jesus como o servo sofredor, o Filho de Deus, poderoso em ação. Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, em cuja casa os primeiros cristãos se reuniam em Jerusalém. Ele também foi companheiro de viagem de Paulo e Barnabé. Sua história é a de um homem que, embora não tenha caminhado lado a lado com Jesus, dedicou sua vida a preservar e compartilhar o testemunho direto daquele que foi a rocha da igreja primitiva, o apóstolo Pedro. E chegamos a Lucas. Aqui temos outra figura fascinante. Lucas não era judeu, mas sim um gentio, provavelmente de origem grega. E a sua profissão? A tradição, e até mesmo o apóstolo Paulo, o descrevem como o médico amado. Isso muda tudo, não é? Temos um cientista, um homem de mente analítica e educada, decidindo investigar e registrar a vida de Jesus. No início do seu evangelho, Lucas deixa claro seu método. Ele diz que investigou tudo cuidadosamente, desde o princípio, para escrever um relato ordenado. Ele entrevistou testemunhas oculares, pesquisou fontes e organizou tudo de forma lógica. Lucas não foi uma testemunha ocular direta da vida de Jesus, mas foi um companheiro fiel do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Por ser médico, seu olhar sobre as pessoas é cheio de compaixão. Seu evangelho dá um destaque especial aos pobres, às mulheres, aos marginalizados e aos pecadores. É Lucas quem nos conta as parábolas do bom samaritano e do filho pródigo. Histórias que revelam um Deus de misericórdia infinita. Além do evangelho, Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação da sua obra, narrando o nascimento e a expansão da igreja primitiva. Juntos, esses 2 livros formam quase 1/3 de todo o Novo Testamento. Lucas é o historiador do grupo, o pesquisador meticuloso que nos deixou um dos retratos mais completos e compassivos de Jesus e do movimento que ele iniciou. Por último, mas definitivamente não menos importante, temos João. Se Mateus é o mestre, Marcos o repórter e Lucas o historiador, João é o teólogo, o místico. A tradição o identifica como o discípulo a quem Jesus amava, um dos 12 apóstolos. Filho de Zebedeu e irmão de Tiago, ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Junto com Pedro e Tiago,
Ele esteve presente em momentos cruciais, como a transfiguração e a agonia no Getsêmani, e foi o único dos apóstolos que esteve aos pés da cruz com Maria, a mãe de Jesus. É para João que Jesus confia o cuidado de sua mãe. Essa proximidade íntima se reflete em seu evangelho. O relato de João é profundamente diferente dos outros três. Ele não se concentra tanto na cronologia dos eventos, mas no significado teológico por trás deles. Ele começa com uma declaração poderosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João nos apresenta um retrato celestial de Jesus, focando em sua divindade. Ele registra longos discursos de Jesus, como as famosas declarações Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Seu objetivo é claro, levar os leitores a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Acredita-se que João escreveu seu evangelho já em idade avançada, em Éfeso, refletindo sobre uma vida inteira de experiências e meditação sobre a pessoa de Cristo. Então, quem eram eles? Um cobrador de impostos transformado, um jovem repórter discípulo de Pedro, um médico historiador grego e um pescador que se tornou o apóstolo do amor e teólogo profundo. 4 homens de origens e estilos completamente diferentes, mas com uma missão em comum: contar ao mundo a história do homem que mudou suas vidas e o curso da história para sempre. Cada um, com sua perspectiva única, nos deu uma peça do quebra-cabeça, um ângulo diferente para olharmos para a figura central da fé cristã. Suas histórias pessoais são tão inspiradoras quanto os textos que escreveram. Eles nos mostram que não importa quem você é, de onde você veio ou o que você fez. Um encontro com o extraordinário pode redefinir completamente o seu propósito. A riqueza do Novo Testamento está justamente nessa diversidade de testemunhos, que juntos pintam o retrato mais completo que temos de Jesus de Nazaré. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo para conhecer um pouco mais sobre Mateus. Marcos, Lucas e João são histórias que nos conectam de forma mais humana com os textos sagrados. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E comente aqui embaixo: qual dos 4 evangelistas tem a história que mais te surpreendeu? Muito obrigado por assistir e até a próxima.